Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 15 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 1 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de evangelização. É uma alegria e um privilégio muito grande que o Senhor me dá de todos os dias partilhar a pregação da palavra de Deus com vocês. E aquele pedido de sempre: ajude o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nossa próxima meta é chegar a 3.000 inscritos. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha, deixe os seus comentários na pregação de hoje. Fala para mim de qual lugar que você é e que você ouve essa pregação. E compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa vida. E eu queria aqui lembrar que quando nós meditamos diariamente a liturgia diária, nós estamos lendo e meditando toda a Sagrada Escritura. Então o Evangelho de Marcos, nós estamos acompanhando todo o Evangelho de Marcos. Por isso é importante nós ficarmos atentos e não somente ouvir, mas meditar profundamente na palavra de Deus. No Evangelho de hoje, São Marcos vai narrar a multiplicação dos pães e dos peixes. Essa palavra, ela tem um sentido espiritual muito forte para nós que servimos o Senhor. Tem um sentido espiritual forte por quê, meus irmãos? Porque, como nós meditamos uns dias atrás, o milagre, ele é uma via de mão dupla. O Senhor sempre poderia fazer tudo sem precisar da nossa ajuda. Ele é Deus, Ele é Senhor de tudo. Mas o Senhor se alegra e Ele mostra a importância de nós fazermos aquilo que está ao nosso alcance. E a fé, ela nos move para isso, para tomar uma decisão, para ter uma atitude. É por isso que eu gosto muito de falar com vocês sobre atitude de fé. Porque é em cima da fé que nós vamos ver as bênçãos do Senhor acontecerem na nossa vida. Então, nesse episódio da multiplicação dos pães, isso aconteceu. Porque primeiro,
como sempre, uma grande multidão que estava ali com Jesus. 3 dias eles já estavam com Jesus e eles não tinham mais o que comer. O estoque de cada um já tinha acabado. Então aquela multidão estava com fome. Estavam alimentando da palavra de Deus, mas para o corpo, o alimento, eles não tinham mais. Então Jesus vai chamar os discípulos e vai dizer para eles: eu tenho compaixão dessa multidão. Se eu mandar eles embora para casa sem comer, eles vão desmaiar pelo caminho, porque muitos vieram de longe. E aí os discípulos vão perguntar: Senhor, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu queria que nós pudéssemos guardar no coração: quando nós estamos na presença do Senhor e pela fé nós vamos ao seu encontro, Ele nunca vai permitir que nós voltemos sem ser alimentados. Isso é maravilhoso nós meditarmos. O Senhor nunca vai permitir que nós possamos voltar de um encontro com Ele da mesma maneira que nós chegamos. O encontro com Jesus provoca transformação, cura, libertação, e Ele sacia a nossa fome para que possamos andar firmes pelo caminho e não desanimar. E Jesus então fala isso com os discípulos e eles vão fazer essa pergunta: como saciar essa multidão? E essa é a pergunta também para o nosso coração. Como que eu vou conseguir ajudar as pessoas? Eu não tenho nada. Como que eu vou conseguir abençoar a vida das pessoas? Como que eu vou conseguir ajudar o meu próximo? Eu não tenho nada, eu tenho tão pouco. E Jesus então pergunta para eles: quantos pães vocês têm? Eles respondem 7. E o número 7 na Bíblia, ele tem esse sentido de ser o número da perfeição, o número completo. Mas eles só tinham 7 pães, que para aquela multidão, claro, não seria o suficiente, meus irmãos, mas era aquilo que eles tinham. Então eles apresentam a Jesus o que eles têm, e ali vai acontecer o milagre dos pães e dos poucos peixes que eles tinham. E a mensagem central do Evangelho de hoje é essa: quando nós temos a coragem de apresentar ao Senhor o nosso pouco, em cima do nosso pouco, daquilo que nós temos, é que os milagres vão acontecer. É que nós vamos conseguir abençoar as pessoas. Mas quando nós achamos que nós temos pouco, que nós sabemos pouco, que nós somos muito pequenos para resolver as situações desse mundo, para abençoar a vida das pessoas, e nós nos fechamos, aí a bênção não acontece. Aí o milagre não acontece. Tem uma frase também que eu gosto muito em cima dessa palavra, e essa frase, ela diz assim: Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele preferiu contar com você. E essa é a verdade que o Evangelho de hoje nos traz. Jesus não precisava daqueles 7 pães e daqueles peixes, mas Jesus estava ensinando para os discípulos: todas as vezes que vocês estiverem em dificuldade e acharem que o que vocês têm não vai resolver o problema, mostrem para mim, apresentem a mim,
e eu vou abençoar vocês, e eu vou multiplicar o que vocês têm, e vocês vão conseguir alimentar as multidões, e vocês vão conseguir abençoar a vida das pessoas. Um exemplo muito prático disso é a igreja. A igreja que começa com 12 apóstolos. E Jesus falou com eles: vocês vão pelo mundo pregar o evangelho. Os 12 não conseguiram chegar em todos os lugares, mas a multiplicação começou a acontecer, porque eles tiveram coragem e foram. E depois deles vieram outros, e hoje outras pessoas continuam. E o milagre da multiplicação do evangelho, da evangelização, do poder da palavra vai crescendo cada dia mais. Meu irmão, não esqueça: o pouco com Deus é muito. E o que o Senhor ensina para os discípulos, e o que Ele ensina para nós, é isso: não coloque limites à sua fé. Deixa Deus usar o que Ele te deu, os dons que Ele te deu, os talentos que Ele te deu. Porque muitas vezes, por causa da timidez ou de outras coisas, nós nos fechamos à ação de Deus na nossa vida. Nós olhamos muito o que os outros fazem e achamos que nós não podemos fazer. Humanamente falando, nós não podemos mesmo não. Mas, quando a graça de Deus age em nós, e nós temos coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, é isso que eu tenho, Ele vai agir. O milagre vai acontecer. Deus vai multiplicar o pouco que nós temos. E nós vamos conseguir sim alimentar multidões, levar o amor de Deus para as outras pessoas. Nós vamos conseguir sim ajudar aquele que precisa, mesmo que materialmente nós tivermos pouco. Mas todas as vezes que nós usamos do nosso pouco, preste atenção nisso, todas as vezes que nós usamos do nosso pouco para ajudar o nosso irmão, aí está a bênção do Senhor, e o Senhor não vai deixar nos faltar. O Senhor não vai deixar faltar aquele que oferece o seu pouco para abençoar a vida das outras pessoas. Eu já testemunhei para vocês aqui, mas eu quero repetir porque muitos não ouviram. Há 4 anos, 3 anos e meio, vai fazer 4 esse ano, eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida, e eu fui diante do Santíssimo chorar e perguntar ao Senhor o porquê que aquela situação aconteceu. E foi maravilhoso, porque enquanto eu ia para reclamar do que não tinha dado certo, o Senhor me deu uma missão e Ele disse: eu quero que você pregue a minha palavra nas redes sociais. Meus irmãos, eu nunca tinha feito isso. Eu não sabia como seria. E o Senhor então foi inspirando, me ajudando. E eu comecei a criar os grupos de WhatsApp para compartilhar a pregação, gravar de uma maneira muito simples. E graças a Deus, quando eu dei o meu sim para o Senhor e apresentei o meu pouco e disse para o Senhor que humanamente eu não tinha capacidade de fazer isso, mas o restante é o Senhor que iria fazer. E o Senhor está multiplicando. Essa palavra, ela já chegou na vida de tantas e tantas pessoas. São tantos testemunhos maravilhosos de pessoas do Brasil, de outros países, brasileiros que estão em outros países, que de alguma maneira receberam essa palavra, ouviram, estão sendo abençoados pelo Senhor.
E quantos de vocês têm multiplicado essa palavra também, espalhando, compartilhando e me ajudando a evangelizar? Mas se eu tivesse me fechado e falado para o Senhor: Senhor, isso não tem como, eu não tenho condição. Mas quando eu falei: eis-me aqui, Senhor, eu tenho a minha vida, eu tenho a voz que o Senhor me deu, e o Senhor então está encarregando de fazer com que, através dessa simples pregação, o seu nome seja anunciado e a conversão possa chegar nos corações. Eu creio nisso, meus irmãos, e quero convidar cada um para acreditar. Não limite a sua fé, não se feche à ação de Deus. Mesmo que você se sentir tão pequeno, mas é na sua pequenez que o Senhor quer agir. Ele escolheu contar com cada um de nós. Ele escolheu agir através de nós, como Ele agiu através dos discípulos. Jesus só despediu aquela multidão depois que eles ficaram saciados. Jesus só despediu aquela multidão depois que eles ficaram saciados. Jesus, quando nós vamos ao seu encontro, Ele nos enche, Ele nos alimenta, Ele nos fortalece, e Ele faz isso através daqueles que dão o seu sim, através daqueles que sabem das limitações, das fraquezas, mas que sabem principalmente da grandeza do poder de Deus. Jesus quer que nós possamos ser bênção onde nós estivermos. Então deixa Ele te usar, deixa Ele agir na sua vida. Se você crê, através de você, muitas pessoas vão ser abençoadas. Através de você, muitas pessoas vão ser alimentadas com a palavra de Deus, com o poder de Deus. E através de nós, as pessoas também serão alimentadas com o alimento material, com o pão de cada dia. Tenha coragem, tenha ousadia e deixa o nome do Senhor ser exaltado, adorado e glorificado através da sua vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesse sábado nós queremos te louvar, porque assim como o Senhor agiu poderosamente na vida dos discípulos, mostrando para eles a grandeza do seu poder e mostrando principalmente que o Senhor contava com cada um deles. Que nós possamos tomar para nós essa palavra, Senhor. Renunciar todo medo, tudo aquilo que nos impede de ser o que o Senhor sonha para cada um de nós. Que possamos dar o nosso sim e saber que o restante é o Senhor que vai fazer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca despede alguém de mãos vazias. Mas quando nós tomamos a decisão de ir ao seu encontro, o Senhor nos alimenta, nos fortalece, e que através dessa palavra hoje nós possamos acreditar nisso, que o Senhor quer nos usar para abençoar a vida das pessoas, no sentido material e espiritual. Que possamos abrir o nosso coração e estender a mão para aquele que precisa, porque enquanto mais nós ajudarmos o nosso próximo, mais a bênção do Senhor estará sobre a nossa vida. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.